Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais um estudo da Revista Espírita da segunda-feira, hoje, dia 19 de outubro de 2020. Hoje a gente chega para o último item, né, o item 17 do livro, da introdução do Livro dos Espíritos, que é o que a gente está estudando, né? Só lembrando para vocês da agenda do CEAL, né? Quarta-feira, o estudo da Revista Espírita, quinta-feira, o estudo do magnetismo, e no sábado, o tratamento espiritual ao vivo pelo Facebook. Agora, pessoal, queria dar um recado importante. Agora, a partir dos próximos vídeos, assim, mais oficialmente em novembro, a gente vai começar a usar o YouTube. Então, vai lá no canal da gente do CEAL, lá no YouTube, se inscreve, tá? Tá aí, ó, boa noite a Mari, a Neide, tá todo mundo chegando aí, né? E eu queria chamar os nossos participantes de sempre, né? Vou começar aqui com o nosso amigo Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os amigos que estão nos prestigiando, né? Hoje a gente está quase finalizando uma primeira fase, né? Graças ao nosso bom Deus. E vamos ver como é que a gente vai fazer daqui para frente. Ainda temos mais uma semana. Vamos aproveitar porque a formatação vai mudar um pouquinho só, mas vai dar tudo certo no final. Vai ficar muito bom esse estudo, se preparem. Agora o nosso amigo Robson. Boa noite, Robson. Boa noite Pedro, Elton, boa noite a todos, né? Vamos lá, né? Iniciando aí mais uma semana de estudo, segunda-feira, né? Então, mais uma segunda de estudo que todos nós aproveitemos e nos envolvamos cada vez mais aí no estudo da doutrina. Exatamente. E agora também o nosso amigo Audálio. Boa noite, Audálio. Oi, boa noite, Pedro. Boa noite, Robson. Boa noite, Wellington. Né? Agora me lembrei da nossa amiga. Boa noite, meninos, né? A nossa amiga Rosângela, que a gente está com saudade, por sinal. Estamos com muita saudade dela, espero que logo, logo ela volte. Aliás, primeiro tinha uma participação bem feminina, agora ficou só nós, os marmanjos, mas eu espero que as flores, a Rosa, a Flor, daqui a pouco também dê com as caras em algum momento, com todo respeito aos queridos companheiros, queridos meninos. E boa noite a toda essa gente maravilhosa que nos acompanha, que estão chegando agora, já dando os nossos boa noite. Boa noite por essa participação, né, que faz com que nós fiquemos otimistas e fiquemos vontadosos de estar sempre às segundas-feiras por conta dessa presença e dessa contribuição que todas as pessoas que nos assistem nos dão. Muitíssimo obrigado também, desde já, pela participação. Boa noite a todos. Aí, boa noite. O Reginaldo aqui já está querendo dispensar a gente, ó. Quando é que a Rosângela vai voltar? Tô brincando, é brincadeira. A Rosângela pode voltar aí. Reginaldo tá certo. É mais interessante. Eu dou a minha vaga na hora para a Rosângela, sem problema. Não, ela vem adicionar aqui o grupo. Bom, pessoal, maravilhoso ter vocês aí. Boa noite, Roger. Boa noite, Nena. Vamos lá para essa inicial com o Robson, né? O texto não é agora, só a prece. Robson, meu amigo, vamos aí, junto com todo mundo, nos recolher para a nossa prece inicial, para que o nosso estudo seja muito abençoado. Isso, né? Como a gente está começando a estudar, né? Que o próprio Allan Kardec falou, a questão da assistência aí durante as reuniões, né? Então, a prece não deixa de ser diferente, né? Na realidade, as palavras são minhas, mas o sentimento como um todo é uma união aí do que todos nós estamos, né? Sentindo e vibrando nesse momento. Então, que possamos todos nós juntos elevarmos os nossos pensamentos, pedimos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que Ele se digne olhar para cada um de nós, para cada um dos nossos irmãos, para a humanidade, enfim. Que todos nós possamos ter a certeza
do nosso guardião ao nosso lado. Certeza essa que fará com que cada um de nós o busque mais, mas acima de tudo, o ouça mais. Que esse anjo da guarda possa tocar muito mais fortemente os nossos corações, nos guiar para que cada um de nós dê sempre passos corretos, certos, passos que nos conduzem novamente ao nosso Pai. Passos esses que nos conduzirão ao porto seguro, que é esse amor, que é todo esse sentimento que Ele traz para cada um de nós. Nenhum de nós, seus filhos, é tratado, é visto, é sentido de forma diferente. Nós nos distanciamos desse amor e por isso não o sentimos da forma como deveríamos. Então, que cada um de nós faça aquilo que Jesus, o seu emissário entre nós, disse para cada um de nós quando ele, nas suas preces, falava: vinde a mim. Que nós despertemos, sigamos adiante e nos voltemos para o nosso Pai, fazendo aquilo que Ele pediu para o Cristo nos ensinar, que é amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo, como nós amaríamos a Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, Jesus, nosso modelo e guia, possa tocar os nossos corações e nos conduzir nessa caminhada, e que a humanidade seja envolta em paz, em esperança, em sentimentos de alívio, para passar por mais esse momento de dificuldades. Abençoa-nos, ó Pai, e a toda a humanidade hoje e sempre, e assim seja. Que assim seja, pessoal. Belíssima oração do nosso amigo Robson. Amigos, hoje o estudo é do item 17, não é isso? Como eu comentei, é o último item dessa introdução à doutrina, ao estudo da doutrina espírita, né? E após, como a gente está fazendo sempre nos nossos estudos, né? A gente lê 2 textos, alguma coisa, esse é o último, mas a gente vai depois fazer um resumo, né, do que foi esse estudo dessa introdução, e a gente vai seguir. O pessoal já está aqui dando seus boa noites, que assim seja, exatamente. Pessoal, peço também que façam seus comentários, façam suas perguntas também durante a leitura, viu? E vamos lá. Vamos aqui, vou compartilhar o texto. Vamos para a nossa leitura do Evangelho. Do Livro dos Espíritos. Introdução ao livro, o Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 17. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns deem a questão por encerrada, como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito espírito, instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que o objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende 2 partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial e que permitem firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido. Isso já seria muito, e rejubilaríamos por haver sido escolhido para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa.
o mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a este fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando, então, da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis desta cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu esta lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo, então, se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Que coisa, hein? Meus amigos, é uma conclusão que vai basicamente falar de ceticismo, né, falar da ciência e da filosofia espírita, né, e faz aquela conclusão de que, assim, olha, o livro, o ensinamento está aqui, né, para que a gente possa estudar e compreender tudo isso, né? Como ele fala no primeiro parágrafo, né, o ceticismo no tocante à doutrina espírita não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. Então, assim, ele está falando para os detratores, né, para as pessoas que estão ali tentando, como é que eu vou dizer, questionar, né? Então, assim, se você não tem o conhecimento completo, né, dos fatos, ou seja, você tem ignorância, né, você é ignorante naquele assunto, então a sua opinião é tão rasa quanto, né, o seu conhecimento, para que você possa opinar de uma maneira com mais propriedade, você precisa estudar, se aprofundar mais, né? E olha que ainda tem aquelas pessoas que só com esse pequeno conhecimento já encerram a questão do espiritismo, ou seja, ficam intransigentes, né? Não buscam se aprofundar nos ensinamentos. Tem a questão assim do que também tem aquelas pessoas que têm instrução, como ele fala, né? Pode-se ter muito espírito, instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Mas tem aquelas pessoas que têm instrução, que têm a boa índole, né? Que tem, mas carece de bom senso, porque eles creem que o seu juízo já é infalível, né? Então tem aquela questão da falta de bom senso. Amigos, vou jogar a palavra para vocês. Alguém que quiser levantar sua mão e continuar a reflexão desse texto. Pronto. Você falou... Robson, pode falar. Não, assim, quando a gente... Obrigado, Wellington. Eu vou falar rápido aí.
quando a gente faz uma comparação, né, assim, o que é o ceticismo em si? O ceticismo é basicamente você não ter nenhuma verdade, você não acreditar que nós conseguimos afirmar nada filosoficamente falando, né? E aí você faz um comparativo com alguém que é espírita, né? Acho que na leitura da semana passada, a gente falando sobre loucura, o Allan Kardec ele citou o fato de algumas pessoas, por exemplo, chegarem a evitar o suicídio pelo fato de ser espírita, né? Não é simplesmente pelo ser espírita, mas por todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? E aí você faz um comparativo entre uma pessoa cética e um espírita. O espírita ele tem toda uma gama de conhecimentos que fala de uma esperança, que fala de um futuro de felicidade, que fala de evolução, que fala de encontrar a si mesmo, encontrar o perdão daqueles a quem ofendeu e também perdoar aqueles que lhe ofenderam. Então você cria toda uma expectativa, né, que te leva a pelo menos olhar adiante, né? Enquanto que o cético não, ele não acha que nada disso seja verdade, que não existe verdade absoluta em nada, né, dessas filosofias que nos cercam, e ele deve viver sempre em dúvida, né? Então você tem um distanciamento, pelo menos é a minha forma de enxergar isso, entre as perspectivas, né? Não vou falar em outra coisa, mas simplesmente perspectivas que tem um espírita e que tem um cético. Tá? Eu acho que isso chama bastante atenção para mim em relação a isso aí que o Allan Kardec falou. Era isso aí. Wellington, você ia pontuar? Era mais ou menos nessa linha, meu pensamento era mais ou menos nessa linha, né? Só eu vou acrescentar que o ceticismo, né, é um estado, né, um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente, né? O indivíduo cético ele se caracteriza por ter predisposição constante para a dúvida e para a incredulidade. Incredulidade, quer dizer. Mas até para ser cético, a gente tem que ter o bom senso, né? Porque é muito fácil você dizer eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não acredito naquilo outro. Porém, até para ser cético, você tem que ter uma fundamentação. Tanto é que o ceticismo, você não é cético somente por se considerar cético, né? O ceticismo é um sistema filosófico, né? Que foi fundado, se não me engano, 272 a.C., eu devo estudar, lógico, né? Pelo filósofo grego Pirro, né? Que, deixa eu pegar aqui a minha pesca, ele afirma que tem como base a afirmação de que o homem não tem capacidade de atingir a certeza absoluta de tudo, né? Sobre uma verdade, um conhecimento específico. Né? O cético ele questiona tudo. O que lhe é apresentado como verdade não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos, né? Então, o que eu ia só para arrematar isso que o Robson falou, que para não cair na repetição, são essas observações. Interessante. E o fato do espiritismo como ciência, né, que ele já fala também. Aldalho, você tem algum apontamento aí em relação, desculpa, também essa questão do ceticismo e já puxando o gancho aí do espiritismo como ciência? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Vocês estão me ouvindo? Ok? Dentro desse contexto que nós estamos estudando, a gente vê a síntese dos conteúdos que nós praticamente vimos, né, nos anteriores,
E esse item 17, ele fala exatamente dos espaços vazios, preenchendo os espaços vazios. E é interessante quando você fez a leitura aí, né, Pedro, que ele fala o seguinte, o Kardec está falando que a gente está estudando a ciência espírita, e que, como toda ciência, ela tem um campo experimental e um campo filosófico, né? Principalmente para nós espíritos, o campo da filosofia. E uma das coisas que, na verdade, assim, ou a pessoa é cética, aquela pessoa que contesta por contestar, sem a questão do estudo, né? Sem a questão do conhecimento, não acredito, não, isso não tem nada a ver, ou então aquelas pessoas que acreditam, mas muito mais movidas pela a curiosidade, quando se trata da ciência espírita, na questão dos fenômenos, e que, na verdade, também está colocado dentro desse tópico que nós estamos estudando, né? Que um dos objetivos da questão dessa obra, do Livro dos Espíritos, é nos trazer esse estudo aprofundado, esse conhecimento que nos dá o embasamento, né? E a gente vê a questão da comunicação dos espíritos como uma coisa séria. É como o Kardec colocou, a ciência espírita foi trazida para nós por espíritos superiores, que trouxeram suas experiências e as informações pelo lado da ciência. Então, a manifestação mediúnica, a manifestação com os espíritos por manifestação, ela não, como é que eu digo? Ela não valida a ciência espírita. Tem coisa muito mais séria, né? Muito mais profunda, e que, repito, através do estudo, principalmente dessa obra que dá a síntese da doutrina, é que a gente vai perceber que a comunicabilidade com os espíritos é algo natural, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas que precisa a gente ver isso com muito mais seriedade, com muito mais profundidade, para que a gente possa efetivamente contribuir. A proposta, inclusive a proposta do Livro dos Espíritos, é promover o meu esclarecimento, o meu desenvolvimento cultural e também das pessoas que convivem conosco. Podemos fazer esse comentário, né? É isso aí. Muito bem. Eu faço até aquela analogia, né, que a gente estava conversando anteriormente, lá nos bastidores, né, que essa questão dos fenômenos, né, da forma de recreação, assim, a gente pode ver com uma criança brincando com um balançador, ela se diverte, acha bom, mas a física por trás dessa brincadeira dela, ela não tem interesse nenhum, né, ela está mais concentrada na questão, na recreação, né, no que aquele, vamos dizer assim, entre aspas, fenômeno está proporcionando a ela. Mas aí o espiritismo ele vai muito mais além disso, né? Ele vai muito mais profundo, né? Porque tem por trás desse, vamos dizer assim, desse fenômeno, dessa física toda, né? Tem uma série de estudos, tem uma ciência completa. Não é isso, Robson? Ok, eu tive dificuldades aqui em voltar com o meu microfone, é isso mesmo. A doutrina espírita, ela tem um lado científico aí bem presente, né? E na realidade é um dos três pilares aí da doutrina espírita, e sem fazer ciência a gente não consegue fazer espiritismo, né? E entender que essa ciência não ficou restrita àquele momento no passado, onde havia todo um trabalho em busca da codificação. Pelo contrário, a ciência espírita ela é realizada ou posta em prática em cada momento em que a gente está dentro de um processo de passe, dentro de um processo de magnetismo, dentro de uma reunião mediúnica na qual nós precisamos fazer análises, precisamos buscar respostas, precisamos buscar um entendimento das situações, tudo isso é ciência. Não nos enganemos e achemos que não, a parte de ciência ficou no passado. Pelo contrário, nós aqui hoje estamos fazendo ciência, estamos buscando respostas, estamos buscando esclarecimentos, né? E sempre buscando dentro daquilo que preconiza a fé raciocinada, né? Não dá para, não, o Pedro falou, então isso aí é verdade acima de qualquer coisa, pelo contrário, né? Pelo contrário não, né, Pedro? Você também fala coisas certas, tá?
só para a gente distrair um pouco aí. Assim... Não, eu digo assim, a ciência do espiritismo, ela é importante também, porque ela, exatamente o que você falou, ela ajuda a validar também o que a gente vê, o que a gente escuta, né? Então, se a gente não for para o lado da ciência também, do estudo, né, de se aprofundar naquela... Como é que a gente vai poder validar tantos os fenômenos, como comunicações, como tudo que vem, né? Como é que a gente pode fazer sem a ciência, não é isso? Isso, e assim, a gente está sempre pedindo, ó, pessoal estudem, pessoal cheguem na segunda-feira aqui, já com a leitura do texto que a gente vai ter, porque isso ajuda, se eu ou qualquer um de nós quatro aqui falarmos alguma coisa que vai em desacordo, alguém vai poder questionar, vai poder contribuir, porque nós somos humanos, somos falíveis e muitas vezes a gente repassa o nosso entendimento e nem por isso esse entendimento ele tá, a gente, lógico, que tenta pautar, tenta buscar que aquilo que a gente fala esteja fundamentado na doutrina espírita, mas às vezes isso vai além do entendimento daquele item, daquele ponto, tá? E aí, a responsabilidade, aquilo até que eu falei no início da prece, a, a junção de todos nós é que faz o resultado, né? O resultado aqui do grupo não está só na responsabilidade de nós quatro, né? Então, não estou me isentando de responsabilidade, eu acho que temos que trazer o estudo o mais preparado possível, mas, assim, pode ser que a fonte que eu busquei, pode ser que o entendimento que eu tive, o ensinamento que me foi passado no passado não tivesse totalmente coerente, e aí, né, cada um de nós tendo essa fé raciocinada, tendo a ciência para experimentar, tendo a ciência para servir de guia, né, a gente vai poder, né, conversar, poder explicar, é difícil você convencer um cético, mas pelo menos você vai aceitar a posição dele, porque essa como espírita, nossa obrigação. Nós não podemos nunca nos isentar disso, de aceitar o ponto de vista do outro, né? Isso aí já é um ponto básico, né? Se nós chegamos a esse entendimento atual da perspectiva de vida, não obrigatoriamente todos têm que compartilhar conosco, né? Então, eu acho que essa é a visão que nós temos que ter, né, de ciência, que a ciência ajuda, né, como ajudou no passado, ajuda hoje no presente e sempre ajudará, para que nós, né, busquemos, né, estar sempre pautados ou voltados para buscar sempre a resposta mais coerente para todas as nossas dúvidas em relação a tudo isso que o Espiritismo nos traz, porque tudo isso é muito novo para todos nós. Tá? Para todos nós, independente, né? Uma ciência que ela por si só já é nova, se a gente, sei lá, fizer um arredondamento em 1860 para cá, né? A gente tem aí 160 anos, né? Então, isso não é nada no processo de aculturação aí da humanidade, né? Que vem há muito mais tempo e ainda não adquiriu culturas, né, necessárias para que a gente possa entender a Deus e entender a vida. É isso aí, muito bem. O caminho é longo, né? A gente ainda está bem no comecinho, né? E, pessoal, façam suas considerações também, não esqueçam não fiquem acanhados não, viu, pessoal? Pode botar suas perguntas, seus comentários. E só puxando o gancho aí do Robson, essa questão do estudo, né, para você ver como ele é muito importante, né, esse estudo. O Kardec vem aqui no último parágrafo, né, que ele faz aquela analogia com os astrônomos, né, que os astrônomos, eles, apesar de eles não estarem vendo, vamos dizer assim, o corpo celeste, o globo, né, como ele chama, pela interação dele com o ambiente, alguns fenômenos eles estão percebendo, então aquilo ali está levando eles a acreditar que existe um outro mundo ali, né? Então eles vão estudando e até que depois, no fim das contas,
eles conseguem realmente atestar, né, realmente descobrir, vamos dizer assim, os outros mundos, né? Isso aconteceu, quem sabe, aconteceu bastante na astronomia aqui, muitos planetas foram descobertos dessa maneira. Mas a analogia é muito legal porque, assim, é aquela história, você vê indícios, você vê alguns fenômenos, você sabe que aquele fenômeno ali tem por trás, né, uma inteligência por trás daquele fenômeno. Agora sim, mas tudo bem, é inteligente, mas e aí, como é que a gente faz? Vamos estudar. Por isso que é tão importante essa questão do estudo, né? E o livro que Kardec já apresenta logo de cara para a gente mergulhar nos estudos, logicamente é o Livro dos Espíritos, que é o que a gente está estudando agora, que é, assim, leitura realmente essencial. Wellington, alguma pontuação, amigo, a respeito dessa analogia dos astrônomos? Pois assim, o conhecimento, ele não veio pronto para nós, né? O conhecimento, ele foi construído. Então, para chegarmos onde nós chegamos hoje, então tem muita história para ser contada, revisada dos nossos antepassados, né? Os próprios fenômenos naturais, lá no tempo no início mesmo na pré-história do homem, do homem em si, como ele começou a observar os fenômenos, eles começaram a perceber que aqueles fenômenos tinham uma razão de ser. Porém, a nossa inteligência, ela não estava ainda no nível que está, digamos assim, hoje, que não é tão assim ainda, né? Mas que a gente já tem um nível de compreensão muito em relação a eles no passado. Nosso, né, nível de interpretação, do conhecimento é muito mais amplo, né? Como você mesmo citou, a questão de um simples brinquedo, né? A ciência que tem por trás. E a gente não percebe, não dá conta disso na hora de estar usufruindo do brinquedo, usufruindo da tecnologia, né? A questão das ondas, as ondas magnéticas. Então, na hora, a gente já recebe tudo pronto, mas por trás disso tudo tem, né, um conhecimento, tem a ciência, né, tem a mecânica, tem todas e a gente costuma passar, né, a gente fecha os olhos para essas questões e aproveita o que já está pronto. A mesma coisa se dá em relação à própria criação, né, a nossa criação, a compreensão de nós mesmos, quem somos nós, de onde viemos e para onde nós vamos, por que estamos aqui, que é tudo isso que a gente está adquirindo com a doutrina espírita, esse conhecimento, né? Algumas pessoas, né, porque tem que se consideram céticas, né? Tem o ceticismo absoluto, que é o que realmente não acredita em nada, e tem o relativo, né? Aquele que acredita e meio que não acredita, aquele que é como aquela da semana passada que a gente estudou a questão do meio ambiente, né? Do magnetismo, da teoria quer dizer, eu considero isso, porém eu ainda não tenho a total, né, certeza, sempre tem a dúvida, né? E a gente vive nessa constante dúvida. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando vão adentrar a doutrina espírita, não aquelas que já nascem em berço, né, espírita, que não foi o meu caso, a curiosidade é a primeira motivação que nos leva a conhecer. Quer dizer, a gente ainda não vai a gente vai com muitas dúvidas, muitas incertezas, com ideias distorcidas, né? A partir do momento que a gente vai aprofundando no estudo, que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai reformulando o nosso pensamento, as nossas ideias. Isso vale não só para a doutrina espírita, mas vale para todas as outras áreas, né? Uma criança não chega na escola já sabendo de tudo. Ela já tem um conhecimento fora da escola, mas quando ela chega na escola, ela precisa de uma mediação para que esse conhecimento vá sendo construído e assim e tem a questão do desenvolvimento, né, intelectual e moral, que ela vai formular toda a sua personalidade a partir do que ela vai absorvendo na escola, né?
muitos fatores influenciam o nosso caráter, nossas ações, nossos pensamentos, e esse texto ele é muito forte nessa ideia que a gente tem que ter bom senso em tudo, não fazer pré-julgamentos sem antes ter conhecimento da causa, né? Qualquer tipo de pré-julgamento em relação a pessoas, em relação a alguma coisa nova que vem, até mesmo em relação às vacinas, né, que a gente já disse que eu não vou tomar porque não sei o quê, outro diz. Então, mas a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente tem um livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio para nós decidirmos, né, o que é melhor para nós, de acordo com a nossa, né, o nosso nível de compreensão de bom senso das coisas. Então, a gente precisa, antes de ter alguma opinião, antes de colocar para fora qualquer ideia, né? Pode até ser uma ideia coerente, correta, sensata, tomar conhecimento, fazer uma leitura, uma releitura, né? Ver se a gente não vai entrar assim em conflito com alguma ideia ou vai estar expondo uma infabilidade, né? Que a gente acredita que tem, mas nós não estamos aqui para acertar sempre, a gente está aqui sempre para aprender, né? E a ensinar o que a gente aprendeu da melhor forma possível para o bem comum, ok? É isso aí, só me lembrei da história que a criança chegou em casa e chegou do colégio, a mãe aprendeu tudo, ela disse, não, que amanhã eu tenho que voltar, né? Para a escola, ou seja, você já aprendi tudo, não precisava voltar para a escola, né? Então é assim, cada dia a gente tem que estudar mais, né? Amigos, perfeito, a gente vai finalizar essa parte, né? Ou seja, quer falar, Audálio? Ok, peraí. Pronto, deu certo. Tá. Só para concluindo aí com a gente, com o nosso estudo de hoje, ô Pedro, só fazer um comentário exatamente nesse último tópico do nosso texto de hoje, né? Que Kardec, como sempre, né, é super racional, né? O bom senso dessa figura, dessa comparação que ele faz, inclusive colocando exatamente isso que você também já nos colocou aí no início, né? Que como ciência e espírito nós temos os dois campos, o experimental e o filosófico, e ele se apropria da questão dos astrônomos, né? Observando o campo cósmico. E a gente percebe assim, a gente pode imaginar assim, a ciência, né? No século passado, na época da codificação, onde o nível que estava a ciência e a ciência hoje, os avanços que a própria ciência já trouxeram, as novas descobertas, os novos equipamentos, a toda essa evolução. E existe, inclusive, um conceito, né, dado a Kardec, através dos espíritos, que a doutrina espírita ela jamais vai se contrapor à ciência, né? Que quando um conceito filosófico nosso fica, como se diz, ultrapassado diante da ciência, que a gente deixe de lado o conceito filosófico ou o nosso conceito mesmo científico, né? E fique com o da ciência atual, né? Então a gente percebe que mesmo com todas as limitações naquele campo de pesquisa que eles viram, eles observavam, eles chegaram a conclusões que alguns espaços, alguns fenômenos aconteciam que não davam para eles explicar naquela época, mas que ali tinha efeitos, né, que deveria ter uma causa anterior. E por aquilo ali, assim, ali deve ter algum mundo, ali deve ter alguma coisa que ainda não podemos explicar. E aí, onde é que a gente como se diz, tem que submeter a nossa pequenez, a nossa limitação, vamos dizer, de conhecimento, vendo que tem uma inteligência, o conceito, né, de Deus na doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema, então jamais vai ter uma inteligência superior à da divindade. E que ele questiona também, ele bota lá no final, né, na leitura, no finalzinho do texto, né, que aqueles que negam se coloquem nesses espaços, né, como espíritos, se coloquem nesses para preencher, ou então que observem a criação, tipo assim, observemos a criação, e aí, o que é que você vai dizer a respeito disso? Qual é a nossa assertiva? O que nós podemos contestar diante
dessa criação imensurável que é o universo, como um todo, né? Beleza. Beleza? O Wellington já comentando aqui também no próprio... Amigos, mais uma vez, então, vamos lá. É perfeita a sua colocação, Aldália, é isso mesmo, o entendimento é esse mesmo, e eu acho que Kardec conseguiu nesses 17 itens, conseguiu, como é que eu posso dizer assim, abranger muita coisa, né, a respeito do que é o Espiritismo, mas tem muita coisa ainda pela frente. Robson, a gente pode ir para a nossa segunda parte já, que é fazer um resumo, né, do que a gente já viu até agora, do que a gente já estudou, né, só para as pessoas refrescarem a memória, para a gente se preparar para os próximos estudos. Robson, teu som não tá saindo, não. Obrigado. Ele tem um defeito aqui, que a gente deixa ele mudo, ele não transmite, né? Valeu. Pessoal, o Allan Kardec, ele começa essa introdução dizendo que ele está trazendo algo novo, e algo novo, por si só, requer um termo novo, né? E aí é daí que ele vai cunhar o termo doutrina espírita, espiritismo, né? Porque não existia nada similar à doutrina espírita antes da codificação, e aí não dava para puxar e resgatar um outro nome para significar a mesma coisa, né? Então, ele começa a introdução exatamente na criação desses termos, né? Doutrina espírita, espiritismo, espiritista, ou espírita para aquele que se associa a essa nova doutrina. Ele faz um parêntese, desculpa, sobre a questão do espiritualismo e do espiritismo, porque o espiritualismo é todo aquele que se contrapõe ao materialismo, que acredita na sobrevivência da alma, mas nem por isso o espírita ele é o único grupo espiritualista, né? Existem vários grupos espiritualistas e nem todos os espiritualistas são espíritas, mas o contrário é verdade, o espírita ele é espiritualista. Mas por que o espiritualista ele não é espírita? Porque para se consagrar, digamos assim, para que se nomeie como espírito, nós temos que ter algumas crenças, né? E uma delas é o evolucionismo, né? Então, o espírita ele é evolucionista, ele acredita na evolução do espírito, e nem todas as tendências ou as cadeias de pensamento espiritualista confirmam isso, né? Principalmente nos processos de reencarnação, tá? Ele faz a menção sobre alma e espírito, até porque havia um conflito já de uso, digamos assim, da palavra alma, e aí o Allan Kardec ele vem, né, dizendo que alma é uma coisa realmente muito ampla, que há uma pobreza no nosso vocabulário, porque uma única palavra representa muitas coisas, mas a gente pode, através desse conceito, entender que há um uso, digamos assim, bastante amplo para a alma. Mas, didaticamente, ele chega à seguinte proposta: sempre que se referir à alma, eu estou falando de um espírito, porque a alma é igual a espírito, a única diferença é que a alma, naquele momento, ele está passando por um processo de reencarnação. Então, assim, o espírito, ele está, neste momento, na erraticidade, ou simplesmente somente no mundo espiritual, não tem nenhum vínculo com a matéria, vínculo direto, ele não está associado a um corpo físico, e a alma, sim, nesse momento está associada a um corpo físico e vivendo uma experiência terrena, né? Passando por mais uma, já que o Pedro falou em escola, né, mais um momento, né, mais uma etapa nessa escola chamada Terra, tá?
E aí, né, o Espiritismo nos traz algumas divergências, digamos assim, ou diferenças em relação a algumas linhas de pensamento já pré-existentes. Uma delas é o panteísmo, porque o panteísmo diz que nós fazemos parte de uma divindade, de um único todo, e ao reencarnarmos, nós nos desassociamos desse todo, reencarnamos, e ao finalizar o processo reencarnatório, a gente volta a fazer parte desse todo. Então, nós não mantemos a nossa individualidade, e a doutrina espírita fala que isso não é a nossa forma de pensar, porque nós não somos ainda uma divindade, né? Basta ver as nossas ações, os nossos pensamentos, atos, tudo, enfim, que rege as nossas encarnações aqui nesse mundo, né? Então, o panteísmo ele diverge do espiritismo por causa disso, né? E a gente entende, né? Até porque nós não somos panteístas, somos espíritas, que é mais lógico, né, você ser um indivíduo e dentro dessa individualidade você saber qual foi o teu princípio e saber qual será o teu amanhã, né? E não o teu fim, já que nós, como espíritos e almas, né, já que estamos encarnados, nós não temos fim, né? Nós somos eternos neste sentido, né? Porque eterno só Deus, que não teve princípio. Mas nós, pela longevidade, né, das nossas existências, a gente pode se considerar dessa forma, tá? Então, a sobrevivência da alma, ela por si só já diverge do materialismo, né? Que o materialismo entende que finado o corpo, finado tudo, finada a vida, finada a experiência, finados os méritos, finados os deméritos, enfim, tudo, né? E aí isso, para mim, se torna muito pobre, né? Porque o materialismo ele nos conduz a viver somente o dia de hoje, sem nenhuma perspectiva de responsabilidade, de futuro, de saber o que acontecerá amanhã, já que amanhã eu posso ser o zero. E aí isso leva realmente a ter uma condição de existência, de vida, de civilidade, né? Assim, praticamente inexistente. Então, o Espiritismo, por termos uma pré-existência a essa vida e também uma sobrevivência a essa vida, ela nos leva a pensar, né? Pensar e sabermos que somos responsáveis pelo que fazemos hoje e pelo que construímos para nós no amanhã, tá? Bom, aí depois de trazer essa filosofia, ele começa a trazer a forma, digamos assim, do nascimento na França da doutrina espírita, né, que foram os fenômenos, mesa girante, né, com batidas, né, com elevações, com giros, né, e isso, no primeiro momento, se buscou uma causa física, né, uma condução por fios, por magnetismo, efeitos elétricos, já que a eletricidade estava, digamos assim, no seu nascedouro naquele momento, e nenhuma dessas explicações foram suficientes para dar uma resposta inteligente para tudo aquilo que estava ocorrendo, tá? E o amadurecimento desses fenômenos físicos foram os fenômenos inteligentes, nas quais as mesas começaram a dar respostas, primeiramente através de batidas, né? Cada quantidade de batidas representando uma letra específica, isso demorava uma infinidade para você formar uma frase. Depois disso, houve uma melhoria desse processo, na qual as batidas foram substituídas por cestas e, posteriormente, pelas mãos, né, dos médiuns, através da escrita, né, do processo de psicografia, tá? Então, essas manifestações inteligentes foram importantes, porque, se elas eram inteligentes, elas tinham uma inteligência por trás das respostas, né? E se não eram as inteligências dos homens,
né? E isso ficou claro pela diversidade de línguas, pela diversidade de entendimento, pela diversidade dos caracteres, dos caráteres que foram, ou das personalidades, já que eu não estou conseguindo acertar aí. Bom, das personalidades que se apresentaram para as reuniões, para as respostas, né? Então, isso veio trazer uma gama de informações, e todas essas informações levaram, né, à descoberta de um mundo na qual havia, né, ao lado do nosso, né, digamos assim, que tinham espíritos, esses espíritos, como nós, tinham as suas dificuldades, tinham as suas inteligências, tinham as suas vontades, né, de ajudar, outros nem tanto, mas deixou-se claro que haviam inteligências, né, no mundo espiritual. Tá? O item 4, desculpa, o item 6, né, da introdução, eu acharia interessante que depois vocês retornassem a ele. Ele é bem longo, não vou ler aqui, porque demandaria bastante tempo. Eu acho que a gente leu esse item especificamente num único dia, mas ele traz os pontos principais da doutrina espírita. Tá? Então, assim, eu sou iniciante na doutrina espírita, às vezes as pessoas perguntam assim, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Então, assim, acha que a doutrina espírita, o espírita é algo bem distante de tudo isso, né? Então, o ponto principal, ele começa a falar de Deus, né? Da mesma forma como é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Tá? Então, assim, não vou voltar lá, gostaria que vocês fossem e refletissem por cada um daqueles itens, para que isso se tornasse quase que uma coisa corriqueira nos nossos estudos. Tá? Então, deixo aí para vocês, são os pontos principais da doutrina espírita. Tá? Bom, com o desenvolvimento, né, e aí eu já vou me apressar um pouco aqui, porque senão não finalizo, eu vou passar bastante do tempo. Bom, depois o Allan Kardec fala em identificação dos espíritos, né, que os espíritos, eles são possíveis de serem identificados, né, e essa identificação, ela se dá para aquele espírito que é conhecido pela sua mensagem, pela sua forma de falar, pela sua forma de se conduzir, né, e para aqueles que não são conhecidos, você faz uma identificação pela sua mensagem, né, ou seja, um espírito de alta envergadura. Se ele trouxer palavras de baixo conteúdo, palavras grosseiras, você já começa a entender que aquele espírito ele está assinando de forma equivocada a mensagem que você está lendo. Então, é possível, sim, mesmo sem ter essa percepção mais apurada que nós temos aqui com os nossos sentidos, de fazer essa identificação. Então, você faz pelos itens da mensagem que foi trazida, você faz pelo desejo do Espírito de te mostrar um caminho correto, né? Porque ele não consegue te conduzir por esse caminho correto, porque nós não somos marionetes. O Wellington falou hoje no livre-arbítrio, né? Então, o nosso livre-arbítrio nos permite a opção de escolha, né? O que nós podemos fazer, e é o que nós devemos fazer, é seguir aqueles que nos mostram o caminho correto, o caminho do bem. Tá? Esse caminho, né, muitas vezes, ele ainda é difícil para nós, né, que somos lobos em pele de cordeiro, né, segui-lo. Então, a percepção da doutrina espírita, a percepção da mudança, a percepção da necessidade de evolução, de crescimento, de melhoria, de moralização, é que faz com que a gente comece digamos assim, a buscar um freio naquilo que a gente faz de errado, naquilo que a gente constrói de errado, para buscar um caminho divergente desse, que é o caminho do bem. Tá? Ele fala também, mais adiante, de espíritos de uma mesma condição, que podem se apresentar
um utilizando o nome do outro, não porque quer assumir a sua personalidade, mas porque quer contribuir no trabalho que o outro já está trilhando, né? E aí, essa apresentação, ela se dá de forma mais fácil, e como eles, né, convergem para que digamos assim, nos auxiliem nessas escolhas, nesse melhoramento que nós somos ainda principiantes, é que isso é possível, tá? A preocupação com a ortografia também já não é uma coisa tão relevante para eles, embora quando seja necessário, isso se dá de uma forma, digamos assim, bem restrita, bem limitada. Quando é necessário, sim; quando não vai ser um erro de ortografia que eu vou rasgar aquela mensagem e dizer, não, esse cara não é quem diz ser, tá? Eu devo olhar muito mais o conteúdo em si do que a forma, né? Em tudo, tá? Isso não somente na questão dessa identificação, mas até numa casa espírita, né, que eu frequento, eu devo entender qual é o significado dessa casa, qual é o desejo, quais são os sentimentos que permeiam ali, tá? Para que eu esteja sempre, né, vinculado a situações, né, que vão digamos assim, me sustentar o máximo possível nessa busca que a gente sabe que ainda é muito necessária para todos nós, tá? Ele fala, né, e aí já foi na semana passada, de casos de loucura, e muitos, né, vieram taxar a doutrina espírita como causadora dessas loucuras, né, e a loucura não tem nenhuma causa no espiritismo. O espiritismo por si só não propicia a loucura, né? A loucura ela está muito mais vinculada a algum desvio físico do que exatamente naquela forma como nós entendemos a vida. A loucura ela pode vir de qualquer excesso que a gente tenha, não vou nem falar de excesso, mas de qualquer coisa que seja, digamos assim, o principal foco do meu entendimento, do meu relacionamento, dos meus anseios, das minhas buscas, né? Então, se eu me exagero em qualquer coisa que seja, eu posso vincular isso à fonte da minha loucura, porque eu já tinha uma dificuldade prévia, tá? Então, essa predisposição orgânica é que contribui para que haja a loucura, e nunca somente a doutrina espírita sendo a causadora de tudo isso, tá? E, para finalizar, a gente falou, né, na semana passada, e não loucura, da questão das explicações que os contraditores trouxeram em relação a todo esse processo de mediunidade, né, na qual eles buscaram não informações, mas explicações justificativas de como é que é esse processo, porque no processo mediúnico, a doutrina espírita remete ao fato de ter um espírito, né? Então, você tem um médium como um intermediário, como um interlocutor, e você tem um espírito que é o elemento comunicante, né? E aí, quando você desassocia esse elemento comunicante, o espírito, você, de certa forma, digamos assim, rebate tudo o que a doutrina espírita estava, naquele momento, querendo ensinar. E aí vieram duas teorias, né? Uma do sonambulismo desperto, na qual o próprio médium, né, ele não fazia nenhum contato com o espírito, mas ele expandia a sua percepção, e essa expansão te dava a possibilidade de observar e de trazer todas as informações que ali eram trazidas.
tá? Então, essa era uma proposta. Outra proposta era a teoria refletiva, na qual essa expansão do médium, ele ia buscar no exterior essas informações. E essa comunicação, ela se dava com qualquer elemento do universo, tá? Então, era uma capacidade absurda, né? E aí o Allan Kardec rebate tudo isso dizendo, olha, com toda essa condição que essa pessoa tem de fazer, digamos assim, de trazer informações tão diferentes, tão amplas, tão ricas, né, do ponto de vista de conteúdo, ela não tem nenhum ganho material com isso, né? Então, para que ser charlatão se você não usufrui de nenhum lucro em relação a isso, tá? Então, a resposta para os contraditores foi a maneira que o Allan Kardec, de certa forma, também buscou, não só para responder a eles, mas trazer para nós, né, iniciantes aqui no estudo da doutrina espírita, um pouco do conhecimento geral daquilo que se tinha como pensamento na época e do que também contribuiu, né, como um alicerce para a fundamentação desse livro e para a elaboração desse livro, para que nós, né, tendo respostas, nós consigamos, né, nos amadurecer mais ainda no nosso conhecimento e nos fundamentarmos, né, e mais do que nunca, da gente ter a certeza de todos os ensinamentos que essa doutrina traz para nós, para que cada dia seja um processo construtivo do nosso ser. E isso só se dá através do conhecimento. O Allan Kardec falou, espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Não foi à toa que ele trouxe essa mensagem para todos nós, né? Então, que nós busquemos, sim, nos instruir depois, né, de buscarmos, né, amarmos e amar a toda a humanidade. Tá? Eu acho que era esse aí, era esse aí o resumão aí que eu tinha preparado para trazer. Espero que tenha reavivado a memória de alguns, já que eu reavivei a minha própria, né? Mas também isso não é desculpa, com a idade a gente tem que reavivar isso aí constantemente, tá? Uma boa semana a todos. É isso. É isso aí, Robson. Uma boa semana. Aqui o Reginaldo até fez um comentário, diz assim, ó, com estes 17 itens, Kardec, com toda a sua inteligência, fez a apresentação da doutrina espírita, né? Apresentou mostrando detalhes com fundamentos para os céticos e detratores, pois ela chegava combatendo principalmente o materialismo. Certamente eclodiria toda a situação de combate à mesma que tomamos conhecimento. É isso aí. Kardec ia se deparar com tudo isso, né? E antes que a gente vá agora para a nossa terceira parte, né, nossa leitura do Evangelho, eu queria só lembrar para vocês, amigos, a questão das transmissões do CEAL, tá, que vão começar a ser realizadas pelo YouTube. Então você pode ir lá na página do YouTube, do CEAL no YouTube, vai lá no CEAL no Facebook, tem todos os links lá, tá? Não vamos esquecer da agenda, tá? Que é às segundas-feiras nosso estudo, lógico, do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras estudo da Revista Espírita, quinta estudo do magnetismo e sábado nós temos as lives com a cura espiritual. Meu amigo Wellington, nós vamos fazer a leitura agora do Evangelho, não é isso? Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, não é isso? Item 2. Meu amigo, fique à vontade na sua leitura. O microfone é seu. Então vamos lá, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento.
Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha que variarão ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o rigor dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, não há muitas moradas, embora não circunscritas. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É isso aí, né? Vai depender, a nossa morada vai depender da nossa evolução moral. Até mesmo enquanto espíritos, né? A nossa morada vai ser definida. Então, vamos lá, gente. Obrigado, boa noite a todos, um abraço e até a próxima semana, hein? Abraço, meu amigo Wellington. É isso aí. Agora nós vamos para o nosso encerramento já, né, com o amigo Audálio e a nossa prece final e a magnetização da água. Meus amigos, nesse momento de prece, já vou pedindo para vocês pegarem o seu copo d'água para magnetizar junto aí da prece do nosso amigo Audálio e já mentalizem as pessoas que vocês, né, querem bem, que vocês querem fazer a prece. Audálio, com você, meu amigo. Seu microfone, Audálio. Ok. Estava vendo isso. Ok, gente, vamos agradecer, vamos nos apropriarmos desse momento, conscientes da presença de Jesus, nosso modelo, nosso médico de todas as horas, médico divino, e conscientes, enquanto espíritas, enquanto cristãos, da presença dele entre nós, porque assim ele nos ensinou, no objetivo de quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, eles estariam presentes. Então, nós temos essa convicção, essa certeza. Então, que possamos, agradecidos, embora as nossas imperfeições e limitações, mas com certeza, sempre conscientes do amor incondicional de Deus por todos nós, vamos aproveitar esse momento em que a espiritualidade se faz conosco, os nossos anjos guardiões, né? A iniciativa de cada um individualmente de dar um espaçozinho na sua rotina, na sua agenda particular e pessoal, estar aqui com todo o sacrifício para nos juntarmos na proposta de estudarmos, de aprimorarmos os nossos conhecimentos, tudo isso é contado por Deus nas nossas ações, amigos. Então, vamos unir os nossos pensamentos, as nossas forças, e como Pedro falou, imaginarmos e pensarmos especialmente em alguém que a gente estima, que a gente quer um bem especial, um parente, um amigo nosso que está passando uma dificuldade, nos apropriarmos dessa energia, desse magnetismo e direcionarmos para essa pessoa, para esse amigo, para esse ente querido. E, inicialmente, nós queremos pedir a espiritualidade aos nossos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Demer, que possam, nesse instante, derramarem fluidos benéficos nas águas
que encontram-se conosco, para que esse líquido, que essa água possa se tornar medicamento a promover o nosso bem-estar, promover o saneamento das nossas energias deletérias, se tornando medicamentos para as nossas mazelas, enfermidades físicas e espirituais, pelo amor e pelo poder de Jesus, o médico de todas as criaturas, e esses benfeitores que se fazem conosco nesse instante. Queremos pedir a Ti, ó Pai, que abençoe também a todas as criaturas, a todos os seres, amigos e irmãos nossos que se encontram passando por um momento da dor, da dificuldade, da enfermidade física, onde quer que estejam, que Teu bálsamo curador possa chegar até essas criaturas, que por Tua vontade e permissão, no momento aprazado, se libertem dessa dificuldade, dessa prova, e retornem a seus lares, às suas casas, conforme é a Tua vontade. Agradecemos, ó Pai, aos amigos espirituais, agradecemos a toda essa equipe de irmãos que se conectam conosco, aqui conosco na nossa cidade, em outras cidades, em outros estados, que essa bênção possa envolver a cada um indistintamente e a seus familiares e seus entes queridos. E agradecidos ficamos por essa oportunidade e queremos contar com a presença desses benfeitores e desses irmãos que propiciam esse momento rico de estudo e de reflexão. A nossa gratidão profunda a todos esses espíritos, a Ti, ó Pai, a Jesus e aos nossos amigos encarnados, amigos do coração, irmãos de ontem, de hoje, que se fazem conosco. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, o nosso carinho, o nosso abraço, e até a próxima semana, se Deus quiser, que assim seja. Boa noite, Audálio. Boa noite, Wellington. Boa noite, Robson. Até a próxima segunda, que vamos ter nossos estudos, né? Até mais, amigos. Boa noite. Amigos, mais um dia de estudos, muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos nos despedindo. Pessoal, só lembrando que segunda-feira, Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, vai ter a live do CEAL no YouTube, então se inscrevam lá no canal, todo mundo dando boa noite, pessoal, boa noite Denise, Sabrina, Mariana, todo mundo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, estudem, não esqueçam, é importante os estudos para que a gente se aprofunde cada vez mais no entendimento da doutrina, ok? Um forte abraço e até a próxima segunda, se Deus quiser.